Nesse vídeo eu vou te contar tudo. Eu falei tudo que você precisa saber para fazer o seu casamento no civil, no cartório. Então anota todas as dicas e fica comigo até o final. Peraí. Antes de começar o vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e no final do vídeo, comenta aqui o que você achou e se de fato eu te ajudei. Olá, pessoal! É uma surpresa. O vídeo de hoje é aquele tipo de vídeo que quando eu era noiva, eu procurava sobre o assunto e não achava. Ou o vídeo não era bem atualizado, ou as informações não se encontravam e não se adaptavam ao que eu estava procurando. Então eu resolvi trazer e espero que te ajude. Uma observação é que eu vou dar todas as dicas que você vai precisar, todas as informações que você vai precisar, baseada em experiência própria e no que a gente fez no apanhado de todas as informações que a gente pegou, ok? E o meu caso foi um pouco diferente do convencional. Eu dei a entrada sem o meu noivo. Então, eu vou contar como eu fiz no final do vídeo. Então, fica até o final pra você ver como é que eu fiz se você se enquadra nessa situação, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é qual cartório que é responsável pelo seu bairro. Dentro do seu município existem vários cartórios e eles são responsáveis por grupos de bairros. Então você precisa encontrar o seu. Como é que você faz isso? Faz uma busca no Google e provavelmente você vai encontrar o telefone de algum cartório que esteja dentro do seu município. Liga para ele. Se ele não for o correto, eles vão te designar ao cartório certo, com o número ou o nome do cartório. Se eles te derem um número de telefone, show, você liga para ele e já tá ótimo. Se não, eles vão te dar, por exemplo, o terceiro distrito, alguma coisa assim. Aí você joga isso no Google de novo e eles vão te dar um número certo de telefone e é só você ligar. Nessa ligação, você tira todas as suas dúvidas, incluindo o período que eles dão para dar entrada no seu casamento. Por exemplo, a gente queria casar dia 17 de dezembro. O período que o nosso cartório deu foi de 60 a 75 dias antes da data prevista. Então, a gente tinha do dia 2 ao dia 17 de outubro. A gente não podia dar entrada nem antes e nem depois disso. Então, é muito importante que você saiba qual o período que o seu cartório exige para a entrada de documentos. Eu vou falar para você a documentação que a gente usou, no caso solteiros, mas aqui embaixo vai estar aparecendo para divorciados e viúvos, então você dá um pause e dá uma lidinha. Os documentos que você vai precisar são identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento, original e xerox. Porém, você precisa saber se as cópias têm que ser autenticadas, então não esquece de perguntar ao cartório, tá bom? A celebração é gratuita, o que você paga é o custo do processo da habilitação do registro. Processo da habilitação do registro. Tô ficando boa, Jesus! Esses valores, eles variam de acordo com o seu estado. Eu vou deixar aqui na descrição um link da Anoreg. E lá você consegue ter a informação de qual estado você tá e qual o valor que é, tá bom? O nosso caso foi 732, mas a gente pagou um pouco a mais por conta de uma procuração que a gente fez. Que vocês vão entender no final do vídeo quando eu contar a minha experiência e o que aconteceu no nosso caso. Para dar entrada, precisam estar os noivos e duas testemunhas, que não necessariamente precisam ser um casal. No nosso caso, por exemplo, foram duas amigas. No dia da entrada, você e seu noivo precisam saber qual regime de bens vão adotar. Se você não sabe, lá no meu Instagram eu fiz um post super legal sobre isso. Então vai lá dar uma lidinha e senta com ele para definir, porque é na hora de dar entrada no casamento que vocês vão ser questionados sobre isso, tá bom? No nosso caso, as testemunhas que deram entrada na documentação do casamento não precisavam ser as mesmas que iam assinar o documento oficial. A gente poderia mudar. Mas, graças a Deus, correu tudo bem e foram as mesmas. Então, no dia do casamento são os noivos e as testemunhas com os documentos originais para dar entrada no casamento. Duas observações muito importantes. Leia atentamente todas as informações de tudo que você for assinar. Eles erram, no nosso caso, erraram o nome e a gente teve que redigir, né? Eles tiveram que redigir a documentação toda de novo.
Não queira isso pra vocês, porque é um tempo perdido que a gente fica lá esperando. Então, leia mesmo atentamente, tudo bem? Outra coisa que você precisa prestar atenção é a documentação que vocês usarem para dar entrada no casamento, na documentação, é a mesma que você vai usar no dia do casamento para apresentar. Como assim? Se você deu entrada com o CNH, esteja com a CNH no dia do casamento. Se você deu a entrada com o passaporte, esteja com o passaporte no dia do casamento. Tudo bem? Essas foram todas as informações que a gente tinha aqui para passar para vocês, de uma forma mais básica, mais generalizada. Então, se o seu casamento é um casamento padrão, ele cabe em todos esses pontos. Só prestar atenção, tirar dúvida, fazer tudo com muita calma e antecedência e boa sorte! Agora, se você se encaixa na situação de que o noivo não poderá estar presente no dia de dar entrada no casamento, eu vou te contar a minha experiência pessoal. A gente tentou fazer tudo com muita calma e antecedência. Então, a gente procurou o cartório com antecedência para saber o período de data que a gente precisava para dar entrada no casamento. Porque o Anderson ia fazer uma viagem de 5 meses, então a gente sabia que ia casar dia 17 de dezembro, porque ele já estaria aqui presente, mas para dar entrada a gente não sabia se ia poder fazer antes dele embarcar, se iam autorizar, como é que funciona isso. Então a gente procurou com antecedência o cartório e eles informaram que tinha um período certo. E esse período é do dia... E esse período é do dia 2... E esse período é do dia... E esse período era do dia... E este período era do dia 2 ao dia 17. De outubro. Não podia ser nem antes e nem depois. Enlouquecemos, porque como é que a gente ia dar entrada para casar dia 17 de dezembro se em outubro ele não estaria aqui? Até que eles falaram que podia fazer uma procuração para alguém de confiança dele responder por ele na entrada da documentação. E ele escolheu a mãe, então a gente fez uma documentação, uma procuração em nome dela, né? Para ela responder e dar entrada na documentação do casamento em outubro, na data, no período que eles estipularam que era o período limite ali, que a gente tinha que dar entrada naquele tempo. Os documentos para fazer a procuração foram identidade, CPF, comprovante de residência, somente. E eu não sei se eu falei, mas é R$140 que a gente pagou. No dia de dar entrada no casamento, a gente foi, eu, a minha sogra e as 2 testemunhas em posse da procuração com os documentos do Anderson e os documentos da minha sogra também, porque ela estava dando entrada, os documentos das testemunhas e os meus. Ficou claro? Eu espero que sim. É meio enrolado, mas funciona. Conseguimos dar entrada, deu tudo certo, graças a Deus. E no dia do casamento ele estava presente, então a gente não precisou da procuração. Porém, a minha sogra precisou sim estar presente para... Eu não sei qual é a burocracia que fizeram, né? Para ela estar presente. Por quê? Mas ela precisou estar presente. O nosso cartório pediu que ela estivesse presente. Então, ela estava presente. Então, estava eu, o Anderson, ela e 2 testemunhas. Por que eu falei que é muito importante você ler antes de assinar? Porque no dia do nosso casamento, o Anderson identificou um erro em algum documento. Então, se a gente tivesse assinado, talvez... teria dado alguma dor de cabeça, né, pra gente no futuro. Então, assim, leia com muita atenção os nomes, aí todas as informações que eles colocarem lá, leia com muita atenção. E aí, atingir suas expectativas? Espero ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e eu tenho o maior prazer de tirar, se eu souber, é claro. Se você não quiser deixar aqui, não se esqueça que eu também tô no Instagram todos os dias, a todos os horários, a todos os momentos. Me manda um direct lá. Um super beijo. Tchau!